Em nome da Casa de Caridade Maria Frank, agradecemos a todos a companhia nessa reunião pública virtual da noite. Sejam todos muito bem-vindos. A casa tem enorme prazer de recebê-los a todos. Que possamos, nesses instantes, calmarmos um pouquinho os nossos corações, né? Mentalizarmos o Mestre amado Jesus, botar-nos em sintonia com a espiritualidade benfeitora da Casa de Caridade Maria Frank, que tanto nos ampara, que tanto nos auxilia em todos os momentos de nossa caminhada. Como leitura inicial da noite, nós separamos um texto do livro Vinha de Luz, a lição de número 177, Edificação do Reino. Ele começa com o texto da passagem evangélica em Lucas: o reino de Deus está no meio de nós. Então Emmanuel nos diz: nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo, que é o dogma, nem no absurdo negativo, que é a vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é o cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu, nem a exigência a todo instante, nem a desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Então, com essa leitura inicial, falando sobre o reino de Deus, nós preparamos a nossa reunião da noite. Vamos a uma prece, meus amigos. Deus nosso Pai, Criador de todo o universo e de tudo que nele existe, bendizemos o seu nome, todo o seu poder, toda a sua glória, Senhor. Mestre amado Jesus, nosso meigo e divino irmão maior, agradecemos a companhia nesses momentos em que estamos reunidos em torno do teu evangelho de amor. Que a espiritualidade benfeitora nos ampare, nos receba e nos trate, para que possamos buscar o reequilíbrio, o refazimento, renovar as nossas esperanças e chegarmos à certeza de que tudo vai ficar bem. Abençoe a todos os nossos irmãos que estão aflitos, para que eles também se sintam fortalecidos, Senhor, no amparo divino. Fique conosco, nos abençoando e nos iluminando,
em nossa caminhada terrena. Que assim seja. Meus amigos, o tema para a nossa reflexão de hoje é a parábola do tesouro escondido. Essa parábola ela está colocada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. É uma parábola bem curta, de apenas um versículo. Vamos à leitura da parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Então a gente percebe uma parábola de apenas um versículo, mas com um rico conteúdo espiritual, lições belíssimas de convite à nossa espiritualização cada vez maior, ensinamentos para aqueles que se dedicam a seguir ao Mestre Jesus. Aqui nessa parábola, o tesouro é tomado por comparação ao reino dos céus. Lá em Mateus, então, Jesus nos diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Mas o que seria o reino dos céus? O que é o reino dos céus na visão da doutrina espírita? O que Jesus quis nos dizer com o reino dos céus? Será que é um local, um lugar criado no universo por Deus? Um local criado para que a gente possa habitá-lo num determinado momento? E esse tesouro que ele diz, né, que o reino do céu se assemelha a um tesouro escondido, que tesouro é esse? E por que o homem, depois que encontra esse tesouro, torna a escondê-lo, como diz a parábola? E quando a gente começa a falar desse tesouro escondido, muitos começam a dizer: será que tenho que me livrar materiais para encontrar esse reino dos céus? São algumas questões que iremos abordar aqui hoje à luz da doutrina espírita. Nós percebemos que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é o tema central da pregação de Jesus nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos. Ou seja, esses três evangelhos eles possuem narrativas em comum, mesma sequência, e algumas vezes utilizam exatamente a mesma estrutura das palavras, daí chamados de evangelhos sinóticos. Nesses três evangelhos nós percebemos que os evangelistas ora utilizam a expressão reino dos céus e ora utilizam a expressão reino de Deus. Será que há alguma distinção? A gente percebe que Mateus, que se dirige aos judeus, na maioria das vezes fala em reino dos céus. Marcos e Lucas falam sobre reino de Deus. Mateus às vezes também utiliza a expressão reino de Deus, mas é mais comum reino dos céus. Seriam significados diferentes? Reino do céu seria uma coisa, reino de Deus seria outra? Ou será que essas duas expressões têm o mesmo significado, o mesmo sentido? Nós concluímos que sim, essas expressões se equivalem. Reino dos céus e reino de Deus teriam a mesma significação, independente da expressão utilizada no Evangelho. A expressão reino de Deus, mais utilizada por Mateus, ela é mais direcionada quando então Jesus fala aos judeus. A gente percebe lá também nas grafias do Evangelho de Mateus que ele utiliza a expressão reino dos céus porque sabemos que no judaísmo há essa tendência de se evitar pronunciar o nome de Deus em razão do respeito que os judeus dedicam a Deus,
né? Então, diante das nossas imperfeições, dos nossos vícios, né, dentro do judaísmo, evita-se pronunciar o nome de Deus em razão desse respeito para com o Criador. Mas percebemos que não há, quanto ao significado, não há como supor nenhuma distinção entre as duas expressões, reino dos céus e reino de Deus. Teriam a mesma significação. Mas o que significa a expressão reino dos céus para o Espiritismo? O que nos diz a doutrina espírita? Nós temos vários apontamentos sobre isso. No livro Espiritismo de A a Z, editado pela Federação Espírita Brasileira, encontramos lá como significado da expressão reino de Deus o estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirida. A felicidade dos bem-aventurados, obra divina no coração dos homens. Estado de sublimação da alma, criado pela própria alma, através das reencarnações vivenciadas. Então a gente já começa a perceber aqui, nas explicações da doutrina espírita, que o reino de Deus, ou o reino dos céus, não é um local, um lugar criado no universo, um lugar circunscrito com esse nome, né? Como a gente imagina um país, uma cidade, uma terra prometida, né? Dentro das explicações que já começamos a falar aqui da doutrina espírita, nós percebemos que é um estado da alma, um estado do espírito, né? Um estado de felicidade proporcional ao grau da evolução, obra divina no coração dos homens, estado de sublimação da alma, criado por ela própria através dos seus méritos durante as reencarnações vivenciadas. Nesse sentido, nós encontramos numa mensagem do Espírito Irmão X, lá no livro Boa Nova, no capítulo 3, que tem por título Primeiras Pregações. Esse livro Boa Nova, ele é fantástico. Vale a pena buscá-lo na internet, inclusive tem, né, e efetuar a leitura desse capítulo 3, Primeiras Pregações. Para quem gosta muito das narrativas da época do Cristo, né, como a nossa querida tia Zilma, que está aí nos acompanhando, né, é uma leitura fantástica. E aqui nesse livro Primeiras Pregações, o espírito do Irmão X começa a nos descrever que a ideia da implantação do reino de Deus apresentada pelo próprio Jesus. E ele narra então um momento quando Jesus se desloca da Galileia e vai em direção a Jerusalém. Pela primeira vez, Jesus vai a Jerusalém para iniciar o seu trabalho de divulgação da Boa Nova. E então ele tem o seu primeiro encontro com o sacerdote Hanã. E aqui então nos diz o espírito de Irmão X no livro Boa Nova. Ele nos diz então que Jesus, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, foi notado por um grupo de sacerdotes e alguns pensadores ociosos. E então, como que se atraídos, magnetizados, né, por toda a energia que Jesus emanava, começaram a olhar ao Mestre, que demonstrava olhar profundo, lúcido. Alguns se afastaram, não demonstraram interesse, mas Hanã se aproximou. Hanã então se aproxima desse desconhecido peregrino, que era Jesus, e dirigiu-lhe com orgulho a seguinte pergunta: Galileu, que fazes nessa cidade? E Jesus responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com a sua modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote Hanã a perguntar com ironia: e quem pensas tu venha a ser isso? E Jesus então diz: o reino é a obra divina
no coração dos homens. Jesus fala com serenidade. E então Hanã, com desprezo e gargalhada, diz: obra divina em tuas mãos? E Hanã começa então a tratar Jesus com desdém, com orgulho, e Jesus dando respostas cada vez mais sábias para Hanã. Mas o texto continua, né? Então fica o convite para que nossos irmãos possam ler capítulo 3º do livro Boa Nova, ditado pelo espírito do irmão X na psicografia de Chico. É uma história belíssima. Mas aqui nós destacamos a parte que tem a ver com o nosso tema, o reino de Deus. Então Jesus vem a nos dizer: reino de Deus ou reino dos céus é obra divina no coração dos homens. Então fica cada vez mais claro para todos nós que o reino de Deus não é um local físico criado no universo, né? É um estado do espírito, um estado da alma, um estado para alguns de felicidade, né? De alegria, obra divina no coração dos homens. É o que Jesus vem a nos dizer. E aí, meus amigos, a gente percebe, né, e essa fala é do Haroldo Dutra, de muita propriedade, que tudo que se passou desde a época de Jesus aqui até agora, todos os poderes, todas as autoridades, todas as riquezas e as grandezas humanas passaram. Já não estão mais aí. As cidades estão em ruína, o Império Romano se desfez, se dissipou, e isso tudo passa com grande velocidade. Mas algo permanece. E o que permanece é a obra divina no coração dos homens. O que permanece é aquilo que nós construímos e edificamos em nosso coração. Todos os impérios, todos os reinos, todos os governos ao longo dos milênios se deterioraram. E o que apenas permanece, o que apenas sobrevive, são as conquistas que nós fomos capazes de manter com dignidade dentro de nós e não fora de nós, no mundo material. Então a gente percebe, né, que para a doutrina espírita, a expressão utilizada por Jesus, né, o significado que Jesus dá à expressão reino de Deus e reino dos céus, quando ele anuncia a Boa Nova, né, fica claro para cada um de nós que é algo que nos leva a um estado de sublimação. Fazendo uma analogia, grosso modo, nós podemos dizer assim: bom, minha vida está uma maravilha, tudo está do jeito conforme, estou com saúde, a família está bem, está tudo dentro dos parâmetros de equilíbrio, e aí a gente fala, estou no céu. Né? Porque reino dos céus, a gente percebe que o céu, para cada um, pode ser coisa diferente. Para quem gosta de ficar na ociosidade, o céu é ficar o dia todo sem fazer nada, recebendo tudo na mão. Para quem gosta de trabalhar, o céu é a oportunidade de trabalhar. Para quem gosta de falar da vida alheia, o céu é encontrar alguém disposto a ouvir ele a falar da vida alheia. Né? Então, quando Jesus fala no reino dos céus, ele vem a nos falar nesse estado de felicidade e de alegria que todos nós, espíritos em evolução, iremos alcançar um dia, em proporção com o nosso progresso, com a nossa evolução espiritual. Então nós percebemos que aqui, na parábola do tesouro escondido, Jesus também utiliza essa significação. Quando ele diz que o reino dos céus, a semelhança da expressão utilizada lá na parábola do grão de mostarda, Jesus vem a falar do reino dos céus, ele recomenda o desenvolvimento das potencialidades interiores de cada um de nós. O reino dos céus se assemelha a um tesouro, ou seja, o maior tesouro que podemos buscar é o desenvolvimento das nossas
potencialidades das nossas almas. É cumprir com os desígnios do Criador, que quando nos cria simples e ignorantes, lá atrás, ainda em fase de princípio inteligente, ainda em fase de desenvolvimento e individualização, Deus nos cria e nos assinala com uma marca, a marca da felicidade dos espíritos puros. E essa felicidade é conquista de cada um de nós, através do nosso esforço, através do despertar para a necessidade de nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E aqui nessa parábola do tesouro escondido, a ideia, a significação do reino dos céus e do reino de Deus é no sentido de que possamos crescer, evoluir como seres, nos tornarmos árvores frondosas, em virtude, em sabedoria, encontrar esse tesouro que nos enriquecerá de sentimentos sublimes, mas sentimentos que devem ser praticados, vivenciados diariamente no convívio com o próximo. Porém, esse tesouro ainda está oculto para muitos de nós, como nos diz Jesus aqui na parábola, né? O tesouro escondido. Esse tesouro ainda encontra-se oculto para muitos de nós, porque simplesmente nós ainda não despertamos para a necessidade de procurá-lo. Porque na maioria das vezes nós estamos nos dedicando somente em busca dos tesouros materiais. Na maioria das vezes nós estamos focados tão somente em ajuntar cada vez mais as riquezas do mundo material. Riquezas essas que deixaremos aqui quando desencarnarmos. Não vamos levar conosco. E que Deus nos livre, meus irmãos, de que todo esse chamado tesouro material, amealhado ao longo de anos de encarnação, que Deus nos livre, que quando desencarnarmos, que toda essa riqueza material seja a causa da briga entre os nossos herdeiros. Porque certamente o remorso vai ser ainda mais doloroso. Porque aí nós vamos ver que desperdiçamos o nosso tempo focando nos objetivos equivocados e ainda contribuímos para a discórdia dos nossos familiares. Haroldo Dutra, na semana passada, no diálogo interreligioso promovido pelo IDEAC, transmitido pela Rádio Espírita Esperança, nesse diálogo maravilhoso que reuniu pessoas de várias religiões, quem teve oportunidade de assistir, assista, está lá gravado lá no Facebook, no YouTube da Rádio Espírita Esperança. Haroldo Dutra trouxe uma fala que é muito importante que a gente possa conhecer. Ainda não compreendemos que a matéria é instrumento. A matéria não é a finalidade nessa vida, enquanto encarnados. A nossa relação com a matéria tem que ser uma relação instrumental. Ou seja, a matéria deve nos servir como instrumento para alavancar o progresso da inteligência e dos sentimentos, e não para alimentar discórdias, rixas, raivas, mas para distribuir e estimular bondade, respeito, perdão, estimular virtudes. E qual o uso que nós estamos dando dos bens materiais que nos estão sendo colocados à disposição com a permissão de Deus? Qual o uso que nós estamos fazendo da internet, das redes sociais, de todos esses aplicativos que podem ajudar a disseminar a corrente do bem? Temos um grupo do Facebook em Campos SOS do Bem, um trabalho bonito de suprir necessidades materiais de pessoas que vivem realmente em estado de miséria. É um bom uso do bem material, usar o que temos, o que dispomos para auxiliar as pessoas. Não deveria ser esse o ideal, ao invés de ficar usando as redes sociais para agredir, para ofender, para defender esse ou aquele ponto de vista e provocar discórdias, alimentar ciúme, inveja, raiva. Então, quando Haroldo Dutra nos diz que a matéria é instrumento,
do progresso moral e intelectual, fica claro, né? Não é essa ideia de que deve-se abrir mão de todos os bens materiais para que possamos edificar o reino dos céus, né? Não. O problema não é o bem material, o problema é o uso que fazemos dele. O problema é como utilizamos, qual o sentimento envolvido na nossa relação com os bens materiais. Porque se fosse assim, né, vamos doar então todos os bens materiais que pronto, estaremos no reino dos céus. Mas aí nós lembramos de Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e não tivesse amor, eu nada seria. Percebe? Nós temos muitas pessoas que ajudam os outros, que ajudam as instituições religiosas, que contribuem materialmente para a casa espírita, mas não mostram sentimentos de amor, de respeito, de tolerância, de perdão, são pessoas intransigentes. É claro que o bem que elas estão fazendo tem seus méritos, não temos dúvida disso, o bem é sempre o bem, mas é muito mais meritoso quando a gente então pratica o bem com sentimentos de amor, pratica o bem espontaneamente. Então nós percebemos aqui que a questão é o sentimento envolvido no uso dos bens materiais. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A riqueza, ela tem a sua utilidade providencial. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7. Lá, Kardec deixa claro, né, a riqueza material é um importante e poderoso elemento do progresso intelectual. Estamos vivenciando isso agora. Quanto dinheiro não está sendo direcionado para a criação da vacina do Covid-19? Sem o dinheiro isso não seria possível, porque necessita de investimento em pesquisa, né, em remunerar os cientistas que estudaram ao longo da sua vida para produzir medicações, medicamentos. Então, a riqueza tem a sua finalidade. A riqueza, se somente produzisse a nossa perdição, os males do mundo, Deus não permitiria a riqueza na Terra. Se Deus a permite, é porque ela tem uma utilidade providencial. Se a riqueza é causa de muitos males, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem, que faz mau uso dos bens materiais e abusa desses dons. Então, como nós vimos na leitura inicial aqui no livro Vinha de Luz, né, ele deixa bem claro aqui para todos nós, né, o reino de Deus não está nem na cabeça excessivamente voltado para o mundo espiritual, com inteira despreocupação do trabalho na Terra, mas também não está naquele que se mantém somente preso ao chão do planeta, esquecendo-se integralmente dos apelos dos céus. A gente percebe aqui que é preciso chegar nesse ponto de equilíbrio. Afinal de contas, estamos encarnados na matéria. A matéria tem uma razão de ser. Isso é estar no mundo sem ser do mundo. Os bens materiais que amealhamos de forma honesta, lícita, decorrem do trabalho. E a lei de trabalho é uma das leis divinas ou morais. Se estamos trabalhando, se conseguimos oportunidade de trabalho, se estamos sendo remunerados, estamos conseguindo juntar algo, é porque Deus permite. E temos que ter muita atenção a isso. Temos que estar atentos para a utilidade providencial daquilo que Deus permite que nós ajuntemos enquanto riqueza material. E às vezes a gente se esquece. Né? Às vezes nós estamos lá no âmbito das nossas casas, algumas pessoas podem contar com a presença, né, por exemplo, as trabalhadoras domésticas, estão ali juntos, cuidando daquela família, organizando aquele lar, auxiliando em manter a ordem naquela casa. E às vezes, né, os patrões têm uma boa condição financeira e de repente aquela pessoa que convive com eles diariamente necessita de um exame caro de imagem, uma ressonância magnética, por exemplo.
Porque então sinalizou-se talvez o início de uma doença física e com aquele exame o médico vai poder elaborar o diagnóstico. E às vezes os patrões nem se importam, né? Eles podem pagar por aquele exame ou podem pedir ajuda aos seus amigos para fazerem uma vaquinha e pagar aquele exame, mas às vezes não se importam. E o reino dos céus, para aquela pessoa humilde, talvez seja conseguir aquele exame naquele momento para lhe trazer paz ao coração, para que ela possa fazer o tratamento, para que ela possa sair daquela aflição da incerteza, né? Por isso que a doutrina espírita nos diz que a provação da riqueza é muito mais difícil do que da miséria. Porque a riqueza nos estimula ao egoísmo, nos estimula à vaidade, né? E a miséria nos estimula à resignação, ou deveria nos estimular, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala de riqueza e pobreza, é bem interessante a leitura, né? Que possamos dar uma olhada lá, porque vale muito a pena ler. Mas envolvidos por essa questão material, consumismo desenfreado, alimento de vícios, disputa pelo poder, tudo isso decorre do excesso de interesse que demonstramos na matéria e deixamos de lado o verdadeiro tesouro. Mas em algum momento, meus amigos, todos iremos despertar para a realidade de focarmos no verdadeiro tesouro, que é a edificação do reino dos céus, porque temos que evoluir. A lei de progresso está aí, se impõe a todos nós, temos que evoluir. Então, se nós não despertarmos por amor, para focarmos nessa necessidade de buscarmos os verdadeiros tesouros, nós iremos despertar por intermédio do pranto e do ranger de dentes, também mencionado por Jesus. Se não for por amor, irá pela dor, né? E assim, na parábola do tesouro escondido, nós encontramos a expressão dita por Jesus de que o homem encontra aquele tesouro, mas depois, então, ele torna a escondê-lo. Por que será? Isso causa uma certa estranheza, né? Na primeira leitura. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem o encontra e torna a esconder. Causaria uma certa estranheza inicial, né? Por que o homem não compartilharia esse tesouro com os seus pares? Por que ele tornaria a esconder esse tesouro se ele é tão essencial para cada um de nós? Primeiro, porque cada um tem que ter as suas conquistas próprias, o seu próprio mérito evolutivo para esse tesouro. Podemos dizer também que ele volta a escondê-lo, a guardá-lo em seu íntimo, no interior da sua alma. O cofre para esse tesouro escondido que Jesus nos diz, o cofre para guardar esse tesouro é a nossa alma, é o nosso espírito. Não adianta a demonstração exterior, é preciso sentir como nós falamos, né? Não adianta eu fazer muitas caridades, muitas coisas, mas com sentimentos ocultos por detrás, querendo ser reconhecido, querendo ser reverenciado, né? Mas no fundo ainda nutrindo sentimentos de orgulho, de egoísmo, ainda sendo uma pessoa cruel, malvada. Hoje eu estava lendo uma matéria, agora eu não me lembro, um desses jornais eletrônicos tem uma coluna de uma historiadora, né, e ela falando de uma personagem, de uma cidadã da nossa cidade, aqui de Campos Goytacazes, que aqui viveu encarnada na época da escravidão, e ela era uma senhoria, né? Ela não era escrava e tinha muitas escravas, ela era uma daquelas dona de propriedades. E ela, apesar de ser uma pessoa muito bondosa e caridosa, sempre ajudando as instituições religiosas, doando bens materiais, ela era muito cruel no trato com as suas escravas, né? E essa historiadora narra que as escravas, certo dia, então, se prepararam e fingiram que estavam presas e assassinaram a sua senhora, né? Através do estrangulamento, sufocaram ela e acabaram sendo descobertas. Então a gente percebe uma pessoa que, do ponto de vista exterior, estava sempre contribuindo
com as instituições religiosas da cidade, estava sempre auxiliando, mas no trato do íntimo do seu lar. Com as escravas que lhe serviam, ela era cruel. Castigos físicos, prendia as escravas todas as noites, ou seja, demonstrava uma bondade exterior, mas interiormente não era dessa forma. E aí nós lembramos de Lucas 17, versículo 20, não vem o reino de Deus com aparências exteriores. É o viver sem o desinteresse, de puro sentimento. Tem um vídeo bem interessante na internet, o Espírita no Umbral. Um trabalhador espírita que desencarna e de repente ele se vê no umbral. E ele imagina que está ali num trabalho de socorro. E o espírito que o recebe diz, não, você está aqui porque a sua mente, os seus sentimentos estão vinculados a esse local. E ele diz assim, mas não pode, eu sou um dirigente espírita, eu me dedico ao trabalho espírita, eu dou sopa, eu ministro passes 2 vezes por semana, eu coordeno grupo de estudo, eu estou sempre disposto a ajudar. Como que eu posso estar aqui nesse local de mentes enfermiças? E o espírito que o recebe diz assim, você está aqui porque realmente você sempre doou sopa aos pobres, ajudou, mas você se achava superior a eles. Você, por ser dirigente da casa espírita, se achava melhor do que os outros, que não se colocavam na disposição nesse trabalho tão importante. Coordenando os grupos de estudo, você se achava o melhor, o mais inteligente, e os outros dependiam da sua boa vontade. Ao ministrar os passes, você achava que você era o único que fazia o trabalho da maneira perfeita, se achava melhor do que os outros. Por isso você está aqui, vinculado pelos seus sentimentos, vaidade, orgulho, e ele então começa a se arrepender e começa a sentir que fez tudo errado. E nesse momento ele começa a ser elevado para fora do umbral. E no momento que ele começa a se elevar, ele visualiza os que lá ficam e ele novamente volta a se envaidecer, se sentindo melhor que os outros. E ele volta para o umbral. Então a gente percebe, né, que a questão é o sentimento envolvido em tudo o que fazemos. Quando falamos em esconder os tesouros, é guardá-los intimamente, é senti-los, é mudar os nossos hábitos, é buscar nos transformarmos em pessoas verdadeiramente melhores. E também, em alguns momentos da vida, podemos entender essa passagem da parábola como aquela situação em que esse conhecimento, esse tesouro, necessita ficar ocultado dos demais. Não pode ser revelado naquele momento, porque a exposição de certas verdades a algumas pessoas, a determinadas pessoas, que ainda não têm o grau de amadurecimento necessário, pode ser, no mínimo, improdutivo. No mínimo, improdutivo. Porque não vão dar os valores devidos, vão achar que é tudo balela, que isso é bobagem, que o mundo não é mais lugar para sentimentos de amor, de respeito. E começarão a discutir. E a gente lembra lá de Mateus, né, no capítulo 7, versículo 6, ele diz, não lancei vossas pérolas diante dos porcos, para que eles não venham a pisá-las e voltando-se vos despedacem. Ou seja, o conhecimento do tesouro, o despertar para essas necessidades do verdadeiro tesouro, que é se transformar em pessoas melhores, faz muito sentido para quem despertou para isso. Para quem não despertou, não vai fazer o uso devido, não vai nem dar atenção. Equivaleria a jogar pérola aos animais, porque a pérola para os animais é um nada. Né? É um nada. Ivone está nos dizendo aqui, as máscaras caem, podemos mentir, fingir, mas se não mudarmos, a coisa fica difícil, fica. É um trabalho diário, sim. E quando desencarnarmos, não temos como ocultar nada. A nossa essência começa a aparecer, transparecer. Não podemos enganar. Podemos, quando muito, enganar enquanto estamos encarnados. Desencarnados, não. Mas um dia a gente vai mudar? Vai. Com certeza, é a lei do progresso. É a lei do progresso. E a humanidade, meus amigos, então, nós percebemos que à medida em que ela vai amadurecendo, ela vai obtendo novos conhecimentos. O tesouro vai sendo acrescido, mas Deus aguarda o estado de amadurecimento da humanidade.
Alguns podem falar assim, poxa, mas ainda não se descobriu a cura para o câncer, ainda não se descobriu a cura para essa ou para aquela doença. Ainda não foi chegado o momento, talvez, não sabemos. Mas certamente quando o momento chegar, a cura estará aí. Talvez ainda haja necessidade dessas doenças para nos estimular a nos transformarmos em pessoas melhores. Nós demos um exemplo aqui de uma companheira, trabalhadora doméstica, que trabalha diariamente no lar, convive com a família, organiza sua casa, e ela precisa de um tratamento, de uma cirurgia, de um exame. A família tem condições de pagar, mas não paga. Não leva para ela aquela calmaria, não leva para ela aquilo que ela tanto necessita naquele momento de aflição. Né? Então, a gente tem que ficar atento. Né? Maridelma está dizendo aqui, quem vê cara não vê coração. Exatamente. Exatamente, Delminha. Quem vê cara não vê coração. Mas nós vamos perceber que a situação é entre nós e Deus, e não entre nós e os outros. Porque o bem que nós podemos fazer e deixamos de fazer, nós iremos ser responsabilizados. Também podemos entender no sentido de esconder esse tesouro encontrado para que ele não seja roubado. E alguns podem falar assim, mas como? Conhecimento, sabedoria, esperança, sentimentos podem ser roubados? Podem, pelos nossos ladrões interiores, pelos nossos ladrões internos. Egoísmo, orgulho, vício, pode nos levar a abandonar um pouco desse tesouro que nós amealhamos de sentimentos superiores e cairmos nos delizes, nos equívocos. E é muito interessante que Jesus venha nos dizer que é necessário investir, como todo tesouro que se adquire, é necessário investir. Então nós temos aí nessa parábola dois verbos, vender e o verbo comprar. Que Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. Então nós estamos percebendo aí dois verbos utilizados por Jesus, vender e comprar. E que tem que ter muita atenção porque são essenciais para compreender essa parábola. Porque o verbo vender vem a nos falar de desvinculação de algo que durante muito tempo nos foi precioso. Desvincular de algo que demos muito valor durante há muito tempo. É o desapego libertador que o conhecimento, então, vem a nos proporcionar. Né? Sempre fui uma pessoa arrogante, sempre fui uma pessoa vaidosa, sempre dei valor a me apresentar externamente bem perante as pessoas, sempre dei valor, né, a não julgar os outros, mas também sempre dei valor a não mostrar o caminho certo a ninguém, porque não queria me indispor com fulano, com Beltrano. Não fiz o papel do amigo sincero, que o amigo sincero é aquele que dá o puxão de orelha, de coração verdadeiro. Gosto muito de você, meu amigo, mas você não está agindo bem. Mas nós temos aqueles amigos que querem ficar bem com todo mundo, né? Então preferem se omitir. Então, quando ele fala em vender, é que nós possamos nos desfazer de todos esses sentimentos que era a nossa pseudo-riqueza, que a gente então alimentava, a riqueza falsa, né? É desfazer de todos esses valores que até então alimentavam as nossas vivências há milênios e milênios de encarnações, para agora focarmos nos valores que descobrimos novamente, nos verdadeiros valores, porque aqueles valores antigos se mostram imprestáveis. Tem uma fala muito interessante que muitos atribuem a Dalai Lama, outros atribuem a outras pessoas. Então eu não consegui certificar de quem é essa expressão, mas ela realmente é muito bela. Ele diz assim: os homens me surpreendem. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Bem interessante, né? Bem interessante.
como André colocou, a luta é conosco. Não podemos enganar a nossa própria consciência. A luta é para competir com nós mesmos. Me tornar hoje uma pessoa melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não estamos aqui para reformar pessoas, consertar pessoas, mas reformar a nós mesmos. Os outros, nós conduzimos as nossas vidas e através dos nossos exemplos podemos contagiá-los. E quando eles então vierem a nos pedir o auxílio, que a gente possa estar disposto a ajudá-los, ainda que sejam aqueles nossos considerados adversários, pessoas que nos ofenderam. Foi assim que Jesus fez. Jesus sempre foi procurado pelas pessoas e ele atende a todos, de coração aberto, de amor intenso, e ele sempre aproveita a oportunidade para plantar a semente do amor e do bem. Um outro verbo muito interessante usado na parábola do tesouro escondido é o verbo comprar, e ele é de profunda importância, porque Jesus aqui nos fala do esforço, né? Para comprar, nós temos que nos desfazer de outros valores internos. Ele vem a nos dizer que para alcançar esse tesouro é preciso esforço próprio. Não tem como alguém te dar esse tesouro. Você precisa se esforçar para conhecê-lo e se esforçar para se pautar dentro desse conhecimento. É o caminhar da porta estreita. É o caminhar da porta estreita. Como temos lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Né? Lá no item 3, Kardec fala da porta estreita. E aí nós encontramos uma mensagem belíssima, no lição 14 do livro O Espírito da Verdade, a lição chamada Muralha do Tempo. E ao abordar a questão da porta estreita, ela diz assim: sem dúvida a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela acerto espiritual, que nos permite marchar evolutivamente. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas do tempo. A travessia das portas é obrigatória para todas as criaturas. A porta larga é entrada na ilusão e saída pelo reajuste. A porta estreita é a saída do erro e a entrada na renovação. O momento atual é de escolher a porta, estreita ou larga. Examina, então, qual a passagem que elege para os teus atos comuns na existência que atualmente se desenrola. Bonita essa mensagem de Emmanuel, né? Na psicografia de Valdo Vieira. Muito bonito. Então a gente percebe aí que, assim como o Evangelho, a doutrina espírita vem a nos falar do esforço que temos que empreender para nos transformarmos em pessoas melhores. Então, meus amigos, caminhando para finalizar, o reino de Deus não é um lugar circunscrito, mas é uma obra divina no coração dos homens. Edificação de sabedoria, conquista do amor. O reino de Deus é o trabalho no bem. O reino de Deus é o perdão das ofensas. É o pedir perdão quando ofendemos alguém. É relembrar as leis divinas gravadas em nossa consciência. É o esforço despendido para auxiliar alguém. É o silêncio diante de uma crítica, diante de uma ofensa. É pensar duas vezes antes de disputar com um vizinho ou com outro que assume um papel relevante na prática da perfeição. Então o reino de Deus são todos esses sentimentos que nós somos convidados diariamente a cultivar. Emmanuel nos diz, ou melhor, o Espírito de Irmão X nos diz no livro Boa Nova, lá no capítulo 4, que o reino dos céus é trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Então, se algo é bom só para mim e para minha família, mas não é bom para o meu vizinho, então não é bom para todos. Né? No diálogo interreligioso, recebemos uma integrante da religião islâmica e ela falou brilhantemente. Ela falando assim: como que eu posso fazer um churrasco na minha casa sem saber que o cheiro da carne está doendo no estômago do meu vizinho que passa fome e eu não me preocupo com ele? E a fala dela também foi interessante. Falou assim: eu sou do tempo
em que o pai e uma mãe ia trabalhar e ficava tranquilo, porque os vizinhos sabiam que os filhos e a esposa estavam em casa e os vizinhos se ajudavam. Hoje mal a gente conhece o nosso vizinho. Ninguém quer ter contato com ninguém. Todo mundo quer se isolar dentro do seu próprio mundo. A fala dela foi perfeita. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. A aquisição desse tesouro só é possível através do esforço, abandonando os hábitos cultivados há milênios, nas sucessivas encarnações. E esse esforço tem que ser ancorado no Evangelho, no apoio de Jesus, da espiritualidade amiga, para nos transformarmos em pessoas de bem, pessoas que praticam a lei de amor, justiça e caridade. E eu finalizo com uma fala do Herculano Pires, muito bonito, estudioso da doutrina espírita, que ele coloca lá no aviso ao leitor do livro O Reino, no qual ele assina com o pseudônimo de Irmão Saulo. Herculano Pires, sobre reino de Deus e reino dos céus, diz o seguinte: aquele que pensa que o reino é um lugar longe, terá que andar muito para encontrá-lo. Mas aquele que sabe que o reino já está aqui mesmo, ao nosso lado, já o traz dentro de si. Ai, porém, daquele que pensar que o reino dos céus já está nele e então deixa de buscá-lo. Belíssima mensagem do Herculano Pires, né? Então, que nós possamos despertar para edificar o reino de Deus em nosso íntimo, que a gente possa encontrar esse tesouro que nos traz a paz e a consciência do dever cumprido, que nos faz compreender que todo bem que podemos fazer, temos que fazer, porque Deus conta conosco no seu trabalho providencial de amparar a todos. E o maior beneficiado somos nós mesmos. Porque quando praticamos o bem, meus irmãos, nós estamos crescendo em amor. E sabemos que daqui só se leva o amor. Então, em nome da Casa de Caridade Maria Frank, agradecemos a todos pela companhia, pela oportunidade de trabalho, de reflexão, certos de que todas as vibrações emanadas nesse momento aqui, de reunião em torno do amor do Cristo, estão sendo utilizadas pela espiritualidade benfeitora em benefício da nossa humanidade e em benefício de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Então vamos à nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai Todo-Poderoso, rogamos a Ti a permissão para finalizarmos esse trabalho de reflexão do Evangelho à luz da doutrina espírita. Mestre amado, imensamente agradecidos pela sua contribuição junto de cada um de nós, permita-nos despertarmos para esse aprendizado. Perdoe a nossa pequenez, perdoe a nossa falta de esforço sincero no trabalho do bem. Ajude-nos, Mestre amado, a crescermos no amor, porque só o amor constrói. Maria, nossa Mãe Maior, rogamos a Ti que abrace em seu colo materno toda a nossa humanidade, que nesse momento passa por aflições, ampare a todos aqueles que estão desencarnando, aqueles que aqui ficam na dor do luto, afaste deles a revolta, afaste dele sentimentos contrários ao amor de Deus. Que possamos compreender que aqui estamos no exato momento dos aprendizados necessários em nossa caminhada. Ampare e ilumine as autoridades políticas, sanitárias, religiosas, para que todos possam cumprir com a parte que lhe compete, em prol do bem de toda a humanidade, Senhor. Nos fortaleça, nos abençoe, nos guie e nos oriente. Que assim seja, Mestre amado. Graças a Deus. Amigos, boa noite a todos.
É sempre um imenso prazer estarmos aqui, falarmos de Jesus. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, a todos que nos acompanham. O sentimento é de gratidão, de troca de energia, e estamos em paz, porque sabemos que esses momentos aqui é a nossa doação de amor para todos os nossos irmãos na humanidade. Deus nos abençoe, que Deus nos acolha, nos oriente e nos fortaleça. E em nome da Casa de Caridade Maria Frank, nos despedimos, agradecemos e convidamos a todos a estarem sempre conosco nas reuniões às quartas-feiras às 20 horas e domingo às 9 horas. Além dos grupos de estudos, né? Acessem lá o Facebook da casa e irão perceber que temos vários grupos de estudos. Todos serão muito bem-vindos, se quiserem também continuarem conosco nesses grupos. Bom, fiquem com Deus, sigam em paz, que a paz seja conosco.